Pessoal, voltei, até que enfim eu consegui fazer uma aula para vocês. Bom, pessoal, eu tenho sumido, mas por um bom motivo. Tenho trabalhado pra caramba, conseguindo os trabalhos aí, o que é bom, mas é ruim porque eu tô trabalhando bastante assim, que agora eu tô trabalhando numa empresa própria e tudo mais. Enfim, sem mais enrolação, o que a gente vai fazer hoje é continuar o nosso estudo de física, ok? De armadura e tudo mais, Rick Body. E bom, nessa aula eu vou apresentar isso aqui para vocês, que é a questão dos tecidos, né? O meu tecido ali está estático, mas eu vou dar um play agora. Opa, essa ferramentinha aqui eu não sei porque ele some, velho. Ele some com a filmagem de tela. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. É o seguinte, ele interage com o pano, ok? Mas eu tô tendo sempre esse problema durante a gravação, que ele simplesmente não pega mais. Ele realmente some, cara. Que paia. Na moral. Bom, vocês viram o pano mexendo ali, mas só para mostrar o quanto ele se interage, se você botar ele aqui, olha o pano. Óbvio que eu botei exatamente no local onde ele não encosta. Olha lá, o pano percebe a presença dele. Ele some, cara, quando eu clico nele. Isso é muito estranho. Mas enfim, ele vibra tanto esse tecido que ao você tentar ficar batendo ele contra o tecido, ele pode até rasgá-lo, né? Por quê? Porque o tecido ele tem uma densidade, uma força. Então, consegui. Olha lá, ó, o trem é tão forte porque isso é realismo. Você imagina você fazendo uma cena onde acontece uma explosão e voa vários pedaços e bate no pano, ele rasga. É mais ou menos essa a ideia, para você ver como a sombra trabalha e tudo mais. E a ODK faz o possível para manter o mais perfeito possível, porque se você parar para olhar, você vê aí os polígonos. Mas porque é aquela história, né? Quanto mais polígono tiver essa malha, mais perfeito vai ficar o movimento. Eu não botei tanto polígono assim, eu acho que está na beira de uns 100 aí. Então essa primeira questão a ser levantada. Bom, então vamos fazer esse tecido, como que ele foi composto. Bom, eu vou criar uma nova cena default, tá? Não vou salvar. Bom, a primeira coisa que a gente tem aqui é um Skeleton Mesh previamente feito. As configurações você não vai mexer em nada, tá bom? Você vai deixar realmente ele só no full time. Até porque eu não quero que ele importe algumas coisas desnecessárias. Ele já pegou o material. Por quê? Porque ele é referente ao mesmo pacote que eu fiz anteriormente. Mas você pode colocar qualquer material da UDK e acrescentar aqui, ó. Tá vendo essa linha? Só pegar um material se você quiser trocar. Bom, gente, por hora, se você tentar simular Toggle Cloud, que ele simula, ele não faz nada. O que o seu Skeleton Mesh vai ter que ter são bones, né, em algumas secções de controle. Essa parte aqui, eu acredito que tenha sim, ok, aí na UDK alguma malha assim para vocês trabalharem, mas eu vou estar disponibilizando no site, na seção de downloads,
ok? Essa malhazinha, esse FBXzinho, até porque ele já vem bonitinho. Bom, Cloud, vocês viram aqui que eu já coloquei, né, os bônus, na verdade, porque como eu falei, eu já botei esse objeto aqui, por isso algumas configurações ele já colocou por se tratar do mesmo objeto, mas vamos lá. Bom, a primeira coisa que você vai ter que fazer é justamente indicar quais os ossos são do bonds. Então aqui em Skeletal Meshes, depois que você definir o material e tudo, você vai na seção Cloud, ok? Nessa seção a gente vai colocar quais são os ossos referentes a bonds. Eu vou ligar a simulação e vou começar a colocar os bonds. Ao colocar, você vê nitidamente que ele começa a simulação, mas você vê que a forma com que ela é feita, é possível perceber os polígonos. Tudo bem que com a sombra e tudo mais, você acaba conseguindo mascarar isso aí. A verdade é essa. Só que para ficar mais perfeito, ele tem uma opçãozinha aqui que é Enable Cloud Band Constraints. Isso aqui é o seguinte: ele minimiza a curvatura, ok, da flexão do pano. Para que serve isso? Obviamente, se ele diminui essa flexibilidade, diminui a aparição dos polígonos, né, por aqui. E você pode ativar o damping. O que é o damping? O damping é o seguinte: você exerce uma força, né? O damping é o retorno dessa força. É tipo quando você joga a bolinha no chão, é a força que ele volta, né? Aí se você colocar, você vê que você tem um movimento um pouco mais nítido. E também, mas você tem que lembrar que você passa a ideia que o pano é mais rígido, ok? Então vamos colocar outro osso aqui. Você vê que o pano fica mais rígido se você coloca o damping. Aliás, se você ativa o damping e coloca a força dele muito alta. Olha, aqui a gente tem um pano muito rígido. Tirando, mas ele fica muito, né, também é sobre efeito. Então o legal é que você coloque um damping baixo, né, e você vai controlando. O thickness, vocês lembram o que é o thickness? O thickness é a curvatura a intensidade dessa. É que eu penso no gráfico, né, mas seria a intensidade dessas curvaturas, tanto que ele está voltando demais. Vocês estão vendo que ele está meio que tremendo. Então o thickness seria isso. Além do damping e da força que o objeto sofre, qual seria no caso? Vou botar em 1. Olha só a intensidade dessa curvatura no geral. Então o ideal é que você deixe isso bem baixo, não sei. Aliás, não tem ideal, né? Na verdade depende do tipo de tecido que você está coisando. E as interações, né, dispensa comentários. Por exemplo, você está vendo que o movimento que está repetitivo pra caramba. Se eu aumentar essa interação, tem um movimento muito menos padronizado. Ó, vendo que ele muda mais. Ok. Aí a fricção e outras forças. Mas o legal é o Cloud Shear Factor. Ele faz uma coisa entre o vértice e os edges, né, que são aquelas linhas, né, as nossas conexões ou interseções, seja lá como é que vocês falam. Eu falo em inglês, edges e vertex, e vértice em português, pior ainda, mas enfim. Tu vai botar esse fator. Por quê? Porque quando ele curva, olha, ele faz, né, essa tear factor. Ele vê o fator que ele pode curvar aí essas coisas e tudo mais. Então quanto maior for, maior o poder dele, né, de fazer esse movimento, e quanto menor for, mais duro o movimento, tá vendo? Bom, outra coisa que pega bastante é a densidade também do tecido, né? A densidade, ela vai ser mais a questão da interação com o rigid body. Acho que vocês vão perceber isso. Ah, tá, eu tenho que dar o enable tearing aqui. Esse tearing, ele torna a questão do vértice do índice
do controle do T-Factor ativo, ok? Eu botei, ele bota ativo em cena, isso aí, ok? E você pode ficar testando aí diversas coisas, botar um limite de força. Não tem o que fazer, na verdade. Tudo que você imaginar que é possível fazer da interação de um tecido, você faz aqui. Então depois de ativar isso, você pode colocar em cena o nosso tecido, que vai aparecer minúsculo. Isso aqui foi feito no 3ds. Por que no 3ds? Porque vai estar no vídeo de revisão. Por quê? Porque agora eu conheci esses dias na live uns amigos que trabalham com a ODK. Até que enfim, um pessoal que usa mesmo no dia a dia, e me passaram outras dicas. O Blender eles usam também, e me passaram outras dicas do porquê usar o 3ds para certas coisas. Por exemplo, para simular tecido é uma delas, e para simular também collisions. Depois eu vou comentar isso, vou fazer um vídeo à parte só falando disso, até porque eu tô vendo que tá chegando a hora aí. Para quem quer trabalhar com isso, é informação importante. Fiquei bastante curioso e tô pesquisando. Mas vamos lá. E foi muito fácil fazer isso aqui. Fiz em 1 minuto, eu acho. Então vai valer a pena esse vídeo. Bom, aperta F4 e olha o que você vai fazer. Em Skate on Mesh, né, você vai em Skate on Mesh Components e você vai ativar isso aqui, Enable Cloth Simulation, ok? E você vai colocar também ativo uma outra opção, que é Cloth Array Can Start, que quer dizer que quando começar a cena, ele vai começar a simulação. Ficou uma simulação bacana, né, velho? Ficou ruim não. Então ele começa a cena. O último osso você deixa tipo como um arraste, né? O tecido é sempre por ter um local onde ele vai se segurar, e geralmente vai ser um bone que vai fazer esse papel. Bom, outra coisa que a gente tem para mexer aqui é aqui, ó, Clothed RB Channel, que você vai colocar quem vai conseguir colidir aqui com o nosso tecido. Geralmente a gente bota default, indica que o canal de colisão do objeto vai ser mirrored, ou seja, os dois lados mirrored com a colisão do UPhysics Public, que é a classe responsável pela colisão DK. Nossa, estou entrando a fundo aqui no negócio. Bom, outra coisa que vai colidir é os Gameplay Physics, ou seja, objetos físicos, né? Que é o que eu fiz com a caixinha no começo, é isso. Eu acho que Pawn seria a arma, mas você pode tentar botar aí colisão com um monte de coisa, não sei, só para você ver. Factored Mesh. Tá bom, eu vou deixar só esses. E tem aqui a questão de força que ele sofre, resistência, mas aí só se mexerem. Não tem segredo não. Bom, eu vou colocar aqui no World Properties o T-Game, só para ver. Então eu não ativei, ó. Deve ser uma daquelas propriedades ou outro tipo de colisão, mas isso é o de menos, acredita em mim. Bom, a gente vai colocar agora um objeto qualquer aos sets que seja um Statical Mesh. Eu coloco sempre esse camarada aqui, vou deletá-lo, mas por quê? Porque eu vou adicionar ele como um rigid body, ou seja, vai ter um corpo rígido ao redor dele. E para que isso? Para duas coisas. Primeiro, para ele colidir, e segundo, que por default o T-Game ele tem uma ferramenta para interagir com objetos, que é essa ferramentinha aqui. Com o botão esquerdo do mouse e direito você interage. Um deles você vai segurar e arrastar. Só que ele está dando esses erros aqui por questão do software de gravação. Ele funciona quando ele quer.
entendeu? Você tem que segurar e não pode soltar também. Bom, aí agora eu consegui. Aí você pode interagir e você vai ver que realmente a colisão é em tempo real e perfeita. Então você vê que eu aumentei um pouco a densidade, e com isso meu rigid body não está conseguindo inferir igual a primeira vez que eu mexi com esse camarada e consegui rasgá-lo, né? Estão lembrados? Consegui rasgar a ponta, que ela tem menos resistência. Isso é calculado. Ó, tá vendo? Ficou muito mais resistente. Eu consegui dar a volta nele mesmo aqui, ó. Foi muito bacana isso, olha só. E vocês veem aí essas questões do objeto. Ó, que legal. Prendeu ali, ó. Ou seja, a ferramenta tenta simular para você o melhor movimento possível. Então é isso, pessoal. Agradeço vocês, até a próxima aula.